E aí pessoal, bom dia, mais um vídeo que eu tô gravando e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês qual é a minha divisão de estudos, como eu estudo inglês e como eu tenho aprendido bem mais fazendo menos nos últimos dias. Para começar, essa divisão de estudos eu não copiei de algum lugar, foi uma coisa que eu fui testando com o decorrer do tempo e eu vi que funcionaria para mim. Eu consegui separar dias de descanso, listening, gramática, speaking, minhas aulas no Cambly e tem funcionado muito para mim e eu tenho me organizado muito. Para começar, os meus estudos semanais, os meus estudos eles são divididos de uma forma semanal. Eu começo na segunda e termino no sábado. E eu começo na segunda com speaking. O meu speaking, como eu tenho feito? Eu separei uma conversa no WhatsApp comigo mesmo e às segundas eu leio um texto que eu preparo de antemão no sábado, treinando meu speaking. Eu mando esses áudios na conversa do WhatsApp, ouço e não escuto mais. Às terças, eu trabalho meu writing. Aquele mesmo texto que eu fiz no sábado, eu costumo fazer um texto sobre mim mesmo. Eu escrevo um breve texto de 2 páginas em um caderninho de anotações. E eu escrevo buscando estar trabalhando as minhas dificuldades, as coisas que eu aprendi, implementando novos vocabulários. Eu faço isso tanto para o speaking quanto para o writing. A terça eu vou corrigir esse texto. Eu faço a correção desse texto com o Grammarly. O Grammarly é um aplicativo que você consegue escrever textos e ele vai te mostrar, ele vai te indicar os seus erros pontuais, os seus erros de concordância, os seus erros de gramática nos textos. Ele é um aplicativo feito somente para isso, somente para escrita. E eu corrijo, o Grammarly aponta para mim onde estão meus erros, o que eu fiz de errado, e eu trabalho em cima daquilo. Por exemplo, essa semana eu descobri que eu não estou conseguindo conjugar o verbo to be corretamente. Então, na semana que vem eu vou olhar o feedback do Grammarly e então vou estar trabalhando em cima daquilo e melhorando os meus erros. Erros em inglês, mistakes, caso você não saiba. Às quartas-feiras eu vou estar trabalhando de novo o meu speaking. Eu vou pegar aqueles áudios que eu gravei na segunda, eu vou estar ouvindo eles, vou estar abrindo uma conversa no Google Meet, uma ferramenta que eu uso, depois eu posso estar explicando para vocês como que eu faço. Usando a transcrição automática do Google, eu sou capaz de ver em tempo real o meu speaking e trabalhar naquilo, as palavras que eu não estou falando corretamente. Por exemplo, eu vou lá e converso. Por exemplo, eu leio aquele texto, falo uma frase e à medida que eu vou lendo e eu vejo que a transcrição do que eu estou falando não entra em concordância com o que eu tô com o que está escrito, eu já percebo que a minha pronúncia está errada e eu trabalho em cima daquilo, ok? Às quintas-feiras eu trabalho o vocabulário. Eu pego palavras que eu estudei com o listening no decorrer da semana e fui anotando, escolho as mais importantes e deixo para praticar. O meu método de prática é utilizando post-its.
Eu colo 5 post-its em cima da minha cômoda e eu diariamente pratico essas palavras. Eu, por exemplo, a palavra available, able, drop, drag, são palavras aleatórias que eu tô falando. E eu tento criar sentenças com essas palavras conectando. Eu consigo até trabalhar mais a minha fluência com isso. A sexta-feira eu trabalho a minha pronúncia de uma maneira geral. Eu tenho usado muito um e-book de uma youtuber chamada Hadar Shemesh. O título do vídeo são 10 Mistakes, 10 Mistakes with Brazilian Speakers Challenge. Eu nem sei se é isso realmente. Se estiver errado, quando eu for postar esse vídeo eu vou colocar na descrição. E são 10 desafios que falantes de inglês nativos brasileiros enfrentam. Então, eu tenho trabalhado ultimamente em cima disso. E eu pratico o meu speaking em frente ao espelho, tentando minimizar esse sotaque, minimizar esses erros. Um exemplo seria quando nós adicionamos uma vogal no final da palavra. Eu vou dar o exemplo da palavra take. Comumente nós brasileiros costumamos falar take quando nós falamos essa palavra. Então, o que eu fiz foi trabalhar em frente ao espelho isso, tentando diminuir esse i no final. Esse é meu estudo de sexta. Aos sábados eu costumo criar meu texto. Eu vou criar um texto, eu já vou ter meu próprio feedback do Grammarly, das palavras que eu quero aprender, que eu aprendi no decorrer da semana que eu quero aplicar. Então eu vou trabalhando essas palavras num texto. Eu escrevo texto, eu produzo esse texto e guardo para poder trabalhar ele na outra semana. É um texto que eu posso falar sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre coisas diversificadas, desde que eu seja capaz de utilizar o que eu tenho aprendido. Então, esse foi meu estudo semanal. Tem sido meu estudo semanal, que tem funcionado muito bem para mim e eu gostaria de ter compartilhado com vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.